Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Você já parou para pensar quanto do seu dia você perde com burocracias administrativas do seu negócio e esquece de fazer a gestão propriamente dita, ou seja, pensar em estratégias de vendas, de relacionamento, de posicionamento? Pois é, hoje a gente vai conversar com um contador que conseguiu transformar um escritório de contabilidade em algo que não apenas resolve um problema pontual, mas sim entrega valor para o seu cliente. Fabiana Azevedo, conte todos os seus segredos para a gente agora de como se tornar um empresário de sucesso no seu segmento. Que bacana. Seja bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Muito obrigado, Dani. Fico muito feliz com o convite, né? E vai ser uma honra, um prazer muito grande compartilhar um pouquinho da minha história e de todas as estratégias, né, que eu desenvolvi durante esses 15 anos aí como empresário. Que interessante. Você é contador, mas você gosta de dizer que você é um empresário contábil, né? Isso. Então, qual é a diferença disso para quem está assistindo a gente? Tipo assim, eu sou jornalista, mas também sou uma empresária da comunicação. Perfeito. Como você. Então, explica aqui. Eu sou um advogado e quero ser um empresário da área de advocacia. O que difere uma coisa da outra? Perfeito. Uma pergunta excelente. Quando eu escolhi fazer contabilidade, eu tinha um sonho de ser empresário contábil e não propriamente um contador. A diferença é que o contador, ele está ali na operação, né? Ele está fazendo o serviço, o core do mercado, que ele prometeu, o core da empresa dele para o mercado. E o empresário contábil, ele também está na estratégia para fazer com que a empresa dele alavanque, tenha ótimos resultados, mas ele está mais na estratégia de gestão. Então, a minha ideia sempre foi ter uma empresa de contabilidade, onde eu fosse o CEO, onde eu cuidasse da parte estratégica de gestão e eu tivesse um time operacionalizando a contabilidade. Ou seja, entregando folha de pagamento, FGTS, DARF previdenciário, enfim, cuidando do cliente para aquela demanda principal que ele busca a gente, para o operacional. E, claro, no início eu comecei a minha empresa do zero, sem cliente, sem dinheiro, sem colaborador, sem nada, né? Era você e você, o grupo deu sozinho. Exatamente. E aí, o que é que acontece? Quando eu comecei a trabalhar ali, eu precisava fazer o contador, eu precisava ser o contador. Sim. Né? Então, ser o operacional. Ser o operacional, não tinha uma outra opção. Senão você não saía, né, do lugar. Exatamente. Eu tenho a minha sócia, a gente fazia ali o operacional desde o início, o que trazia muita demanda e começou a trazer um esgotamento muito grande. Por quê? Porque você está ali envolvido com o que o cliente contratou para entregar e você quer entregar da melhor forma. Claro. A gente sempre teve um cuidado, um nível de critério muito grande com o que a gente entregava, mas você também precisa cuidar do administrativo, você também precisa fazer o financeiro, fazer a prospecção de novos clientes, estabelecer relacionamento. Pois é. Então, os dois são muito valiosos, né? Só que você sozinho em dois lugares traz um esgotamento muito grande. E de fato o meu sonho, eu iniciei a minha empresa ali querendo ser empresário contábil. Eu queria já estar na cadeira da gestão. Desde o início, desde o início, desde a faculdade. E como é que foi esse processo? Assim, é difícil, né? Você tem a sua sócia e é difícil. Quando foi que quais foram as estratégias, as ferramentas que você utilizou para escalar? Perfeito. Porque quem está ouvindo a gente fala assim, eu estou exatamente nesse patamar do início do Fabiano. Ou a minha empresa está começando, ou já tem anos que a minha empresa não sai dessa posição. Ela se retroalimenta e eu não consigo escalar, né? Que ferramentas a gente pode trazer aqui que podem contribuir para a gente escalar um negócio, torná-lo rentável e fazer com que o empresário seja empresário? Claro. Ele traga negócios para dentro de casa e ele consiga fazer a gestão do negócio, enquanto que colaboradores realizam o operacional. Exatamente, perfeito. O que é que acontece? A virada de chave foi por volta de 2013, quando eu percebi que eu estava ficando doente, porque eu estava esgotado,
desmotivado, pensando inclusive em desistir do meu sonho, porque a minha empresa de contabilidade ela nasceu de um sonho. Afinal de contas, eu até desisti de uma faculdade de análise de sistemas porque eu queria ser empresário contábil e fui para uma outra faculdade. Mas que interessante isso. Quem é que nasce e fala assim, eu quero ser empresário contábil? De onde surgiu isso? Você já queria fazer contabilidade e na universidade você percebeu isso? Não, na verdade eu sempre fui um aluno muito aplicado na escola, mas eu não sabia que profissão seguir. Então eu pensei em ser médico, advogado, psicólogo, tudo. Escolhi análise de sistemas, né? Tinha ali uma promessa bacana. Na época, né? Uma época que era muito legal isso, inclusive. E comecei a estudar no quarto período uma matéria de contabilidade, porque afinal de contas, se eu fosse fazer um programa, desenvolver um programa para uma empresa, um supermercado, por exemplo, eu teria que saber débito, crédito, o que era estoque. Então eu comecei a me envolver com isso na faculdade de análise de sistemas e fui estagiar no CPD da Junta Comercial, na época. Você sabe que é uma coisa interessante? O meu sobrinho é contador. Ele resolveu fazer transição de carreira, ainda bem que ele acordou agora, antes dos 30 anos, ele tem 30 anos, para fazer cinema. Sim. Aí, muito engraçado, ele comentou com o meu filho, falou, Luiz, é ótima essa minha formação em contabilidade, que quando eu vou fazer orçamento de produção, só quem faz sou eu. Nenhum colega meu consegue fazer orçamento de produção. Pois é, veja. Cai tudo comigo. Então você vê como é que uma formação prévia contribui para outra profissão que aparentemente não tem nada a ver, né? Nada a ver. E inclusive a análise de sistemas, o meu período em análise de sistemas também me proporcionou muito recurso para desenvolver os métodos, as premissas que desenvolveram a minha empresa de contabilidade. Veja, quando eu percebi que eu estava ali muito afogado literalmente no operacional e pensando em desistir do meu sonho, o meu foco foi apostar na gestão. Eu já tinha feito tudo, mas não parava funcionário, não parava cliente, era uma loucura ali. Vamos focar na gestão, o que é que está faltando? Então a gente começou a trabalhar a cultura organizacional, que é o jeito de ser da empresa, que vai atrair os talentos certos, pessoas que se identificam, né, com o jeito de ser da gente, da nossa empresa, que tem os mesmos valores que a gente. A cultura ela tem até uma força muito grande para fazer uma seleção natural daquelas pessoas que estão na nossa empresa e que não se identificam, né? Porque tem muitas assim. Muitas, e aí a gente começou a trabalhar pessoas, que já foi a segunda premissa, né? Com foco em liderança, como engajar essas pessoas, como entender que as pessoas são diferentes e que a gente precisa entregar engajamentos, né? Recursos diferentes para elas, porque a gente costuma tratar todo mundo igual, mas as pessoas são diferentes e aí por isso que a gente sai desengajando alguns, porque algumas das nossas estratégias fazem sentido para alguns e não fazem sentido para outros, então a gente também tinha um turnover muito grande e isso diminuiu bastante. Isso é um desafio. Um desafio muito grande. Pessoas, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de uma empresa. Mas hoje eu tenho um time, assim, que eu conto para eles, vocês são o melhor time do Brasil, assim. São verdadeiros guardiões da empresa. Que maravilha. E aí a gente desenvolveu processos, né? E eu percebi ali que, tudo bem, eu tenho uma cultura, eu atraí as pessoas certas, mas essas pessoas, elas não sabem como fazer aquilo que tem que ser feito. Então elas dependiam de mim, eu reclamava delas por elas estarem fazendo o que tinha que fazer, mas do jeito delas e não da empresa. Então a gente estruturou os processos, ou seja, a gente mapeou, colocou ali de fato como aquilo que tem que ser feito deve ser feito, né? Criou um padrão para a nossa empresa. Logo depois a gente percebeu que ainda estava trabalhando de forma manufaturada, afinal de contas a contabilidade inclusive é vista como algo muito enfadonho, né? Como burocrático. Então, aquele mal necessário. Aquele mal necessário, né? Quem nunca ouviu falar, o contador mal necessário. E aí eu disse, não, a gente precisa colocar sistemas. Por quê? Porque com a premissa de sistemas a gente vai automatizar, a gente vai sair de uma entrega manufaturada para uma entrega automatizada, ou seja, todos aqueles serviços repetitivos, previsíveis, eles são administrados por um sistema, por robôs. E você mitiga riscos também de erro. Totalmente, padroniza, né? E a gente libera tempo para que a nossa operação, que são as pessoas que trabalham com a gente, que são extremamente capacitadas, entreguem algo de valor para o nosso cliente. De fato, porque antes dos sistemas elas estavam entregando conformidade para o fisco. Ela protegia os nossos clientes dos riscos, das ameaças do fisco, mas o cliente não enxerga valor nisso e de fato não está ajudando o cliente a alavancar o negócio dele. Não alavanca, ele está prestando é aquela obrigação junto ao fisco. Ele tem uma obrigação contábil,
né, financeira, Exato. contábil, que ele tem que informar. Tem que informar. Não é uma opção, Isso. né? Mas ele não escala. Não escala. Exatamente. E não tem porque o contador, a contabilidade, ela tem os números e veja, por exemplo, há 15 anos eu conheço vários segmentos de empresas, eu conheço o mercado há 15 anos, eu conheço as dores dos empreendedores. Então, eu tenho muito que acrescentar para o meu cliente. Porque eu estou trabalhando em serviços que um robô pode fazer. Pois é. Né? Então, ali nos sistemas, eu consegui entregar mais valor para o cliente e eu consegui enxergar melhor a minha empresa. Porque eu consegui ter dados de demandas de clientes para saber qual cliente que também fazia sentido ali na minha empresa. O quanto o meu colaborador produz, diz que produz e que de fato produz. Então, os sistemas também me ajudaram nisso. Você quer também, você pode escolher a sua carteira. Claro, com certeza absoluta. E aí depois veio a inovação, porque veja, eu tinha a cultura para atrair os talentos, eu tinha a premissa de pessoas que engajava eles, eu tinha processos para padronizar, eu tinha sistemas para automatizar e gerar valor também para o cliente, mas o que é que fazia o meu cliente virar um torcedor da minha empresa? Porque a gente tem aquele termo, né, promotor, mas antes de um cliente promotor, eu considero que é melhor você ter um cliente torcedor. Isso. Porque você tem, vamos levar para o campo do futebol, você tem o seu time, né? Seu time pode perder, ganhar. Não importa. Não importa. Você pode estar num lugar onde tem 100 pessoas de um outro time e você ser o único daquele time. Você não quer saber, você está lá defendendo o seu time. E se tem alguém ali que não tem time, você vai querer converter aquela pessoa para ela fazer parte do seu time. Então eu digo que a gente tem que fazer com que os nossos clientes sejam torcedores da nossa marca. Exato. Eles acreditem na gente. E para isso, a gente precisou da última premissa que eu trouxe no método, que foi inovação. Então, eu trouxe a inovação como um motor de retenção de cliente e expansão do meu negócio. Então, hoje a gente trabalha com a área de sucesso do cliente. Talvez a gente seja uma das únicas empresas de contabilidade no estado e são poucas no país que tem uma área dessa interna. A gente tem um departamento de sucesso do cliente, onde os nossos heads, né, as pessoas que trabalham ali, eles trabalham para defender o cliente da nossa empresa. Veja, então tudo que o cliente solicita e que a operação vai fazer, tem 2 pessoas monitorando para saber se as pessoas estão fazendo no prazo e estão entregando aquilo que o cliente pediu da forma correta. A gente implantou há mais ou menos um ano e meio e foi uma grande solução. A nossa retenção é altíssima hoje de clientes. Os nossos clientes são muito satisfeitos. A gente tem feito pesquisas de NPS, CSAT, que são dados, né, de atendimento, de indicação, e os clientes estão muito satisfeitos. Isso veio muito da inovação. Veio desse cuidado, da experiência, da gente criar uma lealdade emocional com o cliente, dele perceber que, na verdade, nós somos torcedores dele também. Isso é tão bom, porque eu recentemente tive um problema com um escritório de contabilidade. A gente foi descobrindo, antes de migrar para um outro escritório, vários furos. Imagino. No meio do processo. Na hora de baixar a certidão, né? Nossa, a gente não pagou isso aqui. Mas por quê? Porque não nos foi avisado. Ou então falou assim, não, mas não era preciso fazer. Só que era preciso. Então havia um equívoco grande ali do escritório que estava nos prejudicando fortemente. Então, assim, o seu cliente amanhã precisa participar de uma licitação. Tem que apresentar todas as certidões possíveis e imaginárias. Não consegue, por quê? Porque o escritório não pagou uma guia XPTO. Exatamente. E não avisou a ele que precisava pagar. Então, isso é uma coisa muito complicada. Você tem um nível de responsabilidade muito grande. A gente começou a exatamente refletir sobre isso. Por quê? Porque a gente enviava a guia também para alguns clientes e às vezes o cliente, durante a correria do dia a dia, esquecia de pagar. E aí o que foi que a gente entendeu? Bem, a gente não vai conseguir fazer isso de forma manufaturada. Abrir todos os dias os sistemas para ver se os clientes pagaram, para no momento em que ele precisar. Então, o que foi que a gente fez? A gente trouxe sistemas. Então, os nossos sistemas, eles trabalham, o robozinho trabalha ali durante o dia inteiro, coletando informações de situação fiscal dos nossos clientes, porque no momento em que o cliente tem modificação, porque ele está com um problema ali de pagamento, está inadimplente, o sistema já avisa ao responsável da carteira e o responsável da carteira já entra em contato com o cliente para dizer, olha, você tem uma guia que está 15 dias em atraso, 30 dias em atraso, e aí não corre mais esse risco do cliente se frustrar ou perder uma grande oportunidade de negócio por conta de uma certidão que ficou positiva, por conta de um débito que ele nem lembrava
que tinha. Nem lembrava que tinha, né? E isso faz toda a diferença, Fabiano. Assim, a gente pensa, poxa, eu tô aqui enrolada no meu dia a dia, tô na prospecção de cliente, tô cuidando do meu core business mesmo. Sim. Né? E esqueci de pagar a guia. Sim. Esqueci. Aí a gente pensa, poxa, custava o escritório me lembrar? Pois é. Né? Porque como é algo administrativo, pode acontecer. Se você não é uma empresa grande, se você não tem um gerente, um departamento de compras, um departamento, né, que vá cuidar desse tipo de coisa, pode passar. Pode. Mas se o escritório te lembra e fala assim, Dani, você não pagou essa guia. Exato. Aí eu falo, eita, meu Deus, vou lá. Vou lá pagar. Exatamente. Mas precisa ter isso. Às vezes algumas coisas em atraso que ficam, você fala, mas custava o escritório me lembrar, me dizer que eu não paguei, né? Ou então baixar, né, de tempos em tempos, Sim. baixar, tirar as sessões e dizer, olha, sua empresa está em débito, não sei o que, você paga um imposto XPTO que não precisava, se você Sim. tivesse um KNAI tal, você ia pagar menos imposto. Exatamente. Eu acho que é isso que ajuda a escalar o negócio do cliente. Porque às vezes ele paga impostos desnecessários porque ele está com o KNAI errado, por exemplo. Totalmente, com certeza. E eu acho que vale o escritório de contabilidade sentar com o cliente e falar, vamos avaliar esses KNAIs aqui? Com certeza. Né? Você paga quanto de imposto? Você paga 15, paga 20, você paga 10, 11, 8, você é MEI, você está no é um ME, simples. você está no presumido. É exatamente isso. Eu acho que é esse tipo de serviço que vocês prestam, né? Exatamente isso. Entre outros. Também. A gente tem um calendário anual, agora em dezembro, por exemplo, a primeira quinzena de dezembro, a gente separa para todos Começa os o caos réus, os agora, gerentes. né? A gente senta lá na sala de reunião e a gente vai puxando alguns dados de alguns clientes e fazendo já alguns comparativos tributários para entender e escolher já o que vai acontecer para 2024. E chamar o cliente posteriormente para sugerir para ele essa mudança, né? É muito valioso isso. Mas, no geral, o que eu entendo de todo esse processo é que a minha estratégia fez realmente com que a minha empresa alavancasse. Hoje a gente tem um time de mais de 30 pessoas trabalhando, uma empresa autogerenciável, uma empresa que tem uma retenção muito grande de clientes, de talentos também, mas também, principalmente, a gente ajuda as pessoas. De fato, a gente está ajudando os nossos clientes a terem uma saúde financeira melhor, né? E, consequentemente, uma saúde de vida, né? A gente ajuda as pessoas a serem mais felizes. É o que eu digo, quando a gente tem uma empresa muito estruturada e a gente consegue enxergar o nosso propósito, e o nosso propósito vai além daquilo que a gente tem dentro da nossa empresa, ou seja, a gente quer ajudar as outras pessoas, de fato a gente contribui para a felicidade delas por meio do ambiente de negócios. Claro. Então, a gente tem uma grande possibilidade de mudança, né? E o ambiente de negócios é, sim, uma ferramenta, uma estratégia importantíssima para que a gente consiga gerar esse processo para as pessoas. E como você buscou todo esse conhecimento? Porque também quem está assistindo a gente fala assim, poxa, legal, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo, mas eu não tenho acesso, eu não sei nem por onde começar. Eu quero aplicar tudo isso, me identifiquei, acho que a minha empresa precisa, mas aonde que eu busco? Como é que você buscou isso? Tem gente que aprende no amor, tem gente que aprende na dor, né? Eu aprendi na dor. Mas depois fui buscar, sim, cursos e fui me aperfeiçoando, mentorias. A gente também precisa ter um olhar estratégico para investir em conhecimento. Então, até hoje eu tenho os meus mentores, eu tenho também os cursos que eu faço, as imersões que eu faço, né? E eu hoje também contribuo para esse movimento. Então, hoje eu tenho mentorias, eu faço mentorias para diversos tipos de empresas, de diversos segmentos. Eu tenho um curso, inclusive, que vai ser relançado agora no final de outubro, onde esse curso ele fala sobre cada método, cada premissa dessa, cultura, pessoas, processos, sistemas, inovação. Que bom, você vai compartilhar isso com as pessoas. Tudo, de forma bem estruturada, ensinando detalhadamente como cada um, bem mastigadinho. Muito importante isso, né? Porque as pessoas, por ou falta de acesso, ou falta de formação, né? Não conseguiu ter uma formação técnica, intelectual muito grande, mas abriu um negócio e logicamente quer escalar. Ninguém abre um negócio pensando em fechar. Ninguém. Que nem casamento. Ninguém entra num casamento pensando em separar. Ou não deveria, né? Não deveria, né? Tipo, você vou abrir aqui, ó, essa lanchonete, se não der certo daqui a 6 meses eu faço. Não, ninguém pensa assim, né? A pessoa pensa sempre que vai crescer.
que vai começar pequeno. Ah, não, aluguei essa lojinha aqui, já estou pensando na do lado ali, ó, que eu quero expandir logo. A maioria das pessoas pensa assim, mas às vezes a realidade é dura, né? A economia muitas vezes não contribui, né? A economia nacional, enfim, e erros estratégicos também, né? Alguns problemas na jornada. E você compartilhando isso com as pessoas é um grande serviço que você presta para a sociedade. E as pessoas devem sim pensar em investir, porque não são meras dicas superficiais de Instagram. Não são. Não é um videozinho no YouTube que vai ajudar você a escalar. Isso. Você tem que estudar e tem que investir mesmo em teoria. Ah, mas eu não tenho dinheiro nem para pagar o dia seguinte. Não importa. Claro. Na verdade, até as redes sociais, elas despertam na gente esse interesse, mas aquilo não é o suficiente para que a gente consiga alavancar o nosso negócio, não ter é uma visão live, estratégica. Não é um vídeo, não é isso. Então, de fato, assim, você vai, inclusive, se inspirando, né, em pessoas que estão ali, mas você tem que buscar realmente até seguir, né, em redes sociais, pessoas que de fato tenham um case de sucesso, né, que tenham realmente um conteúdo de valor, que não estejam ali para despertar ansiedade em você. Lógico. Né, porque tem muitos influenciadores, inclusive, que despertam ansiedade na gente, né, mas por que ele tá lá e eu não tô? Foi o que eu fiz de errado? Uma frustração. Por que eu não sou bom? Por que eu sou tão ruim, né? Então, assim, seguir as pessoas certas, aquelas que entusiasmam, que de fato estão compartilhando, né, um conteúdo muito relevante, de muito valor, para que você consiga alavancar o seu negócio, para que você consiga realizar o seu sonho de ter uma empresa, né, bem sucedida, para que você consiga ajudar outras pessoas por meio do seu negócio também, porque você vai empregar pessoas. Eu digo que é uma cadeia gigante. Veja, a empresa de contabilidade está cuidando de uma empresa que é cliente, essa empresa tem funcionários, os funcionários dessa empresa têm filhos, então isso vai lá para a educação dos filhos, dos funcionários, do seu cliente. Veja que valioso, que poderoso isso, né? E a gente pode contribuir de todas as formas, claro, né? Inclusive, enfim, independente do segmento que você tem a sua empresa. Porque eu acho que o sucesso, né? O sucesso envolve isso também. Envolve compartilhar o seu conhecimento. Com certeza. Né? Porque não é porque você descobriu um caminho, esse caminho te levou ao sucesso, que você não vai compartilhar isso com as pessoas. Eu percebo isso em muitos empresários. Sabe que eu sofri muito com isso, né? Eu acredito. Não vou dizer para você qual é a fórmula do meu sucesso, porque você pode virar um concorrente meu. Isso não existe. Não existe. Porque a concorrência, quanto mais qualificada, melhor para você. Totalmente. Melhor para você, melhor para o seu negócio. Totalmente. Então, quando você tem concorrentes ali rasos, eles não te movem. E isso não move o seu negócio a crescer, porque você vai estar ali nivelado por baixo. Mas quando você qualifica o seu adversário, digamos assim, você tem que crescer também. A sociedade enxerga, inclusive, o seu core, o seu serviço, o seu produto de outra forma. Enxerga. Eu vejo mesmo no meu próprio negócio, né? Assim, já a gente busca, né, com colegas e tudo. Poxa, você me ajuda com isso? Não. Minha advogada disse que não é para compartilhar isso. Ok, então. Entendi. Eu vou descobrir por outros meios, né? Então, assim, isso eu acho ruim. Que isso diz sobre a pessoa, diz sobre a empresa. Sobre a cultura da empresa. Sobre a cultura da empresa. Meu Deus, se eu tenho algo a compartilhar, uma questão de documentação, né? Um banco de currículo. Poxa, por que eu não vou aqui compartilhar com você? Exato. Quando eu comecei a minha empresa, eu ia para cursos, palestras, e tinha aqueles empresários contábeis muito bem sucedidos, assim, que quando eu fazia uma pergunta lá, eles olhavam assim para mim, do lado, eu novinho, né? Eu ficava ali todo constrangido, meu Deus, perguntei algo errado. Não era para ter feito essa pergunta. E hoje eu percebo o quanto aquilo dizia muito sobre o mercado contábil, inclusive, que não escalava, né? Onde as pessoas sempre enxergaram aquilo de uma forma muito negativa. Hoje tem muita gente, e aí começou a fazer parte do meu propósito, né? Deixa eu compartilhar o meu caminho, a minha história,
E como eu consegui desenvolver isso? Para que as pessoas não passem pelo mesmo que eu passei. Isso é tão bom, Né? E com certeza a sua empresa hoje está num patamar muito maior do que a desse cara que estava palestrando para você. Né? Tá. Está. Né? Então, assim, é bom porque isso é um case de sucesso para que as pessoas mudem também, que aconteça um mindset. Sim. Entendam que o modo como ela pensa, como ela enxerga o mercado, como ela enxerga, ou a forma como ela trabalha, pode estar amplamente equivocada. Totalmente. Né? Então, por que o meu negócio não está escalando? Não é porque eu não tenho dinheiro, não. Por que eu não tenho dinheiro? Por que eu não tenho cliente? E pensar mesmo em sair do nível operacional, porque dói, sabe? Eu era muito centralizador, né? Então, no momento em que eu tive que deixar o operacional ali na mão de outras pessoas, aquilo para mim foi uma dor muito grande. Mas né? E aí eu precisei, claro, não delarguei. Eu descentralizei. Exato. Então, o que eu fiz? Eu estruturei. É diferente. Não é você não deixar de tomar conta, de ficar de olho, de gerenciar. Gerenciei tudo. Mas as pessoas estão produzindo. E você está só de olho. Olha, não é aqui ajustes. Exatamente. No meio do processo. Exatamente. Olha, vai por aqui. Não é assim, você está conduzindo da forma errada. Parará. Mas você está de olho. Só tirou de você. Exatamente. Só estou gerenciando ali. Aí eu gerencio tudo e hoje eu percebo que até os clientes mais antigos têm mais contato com a equipe da Tática, hoje da minha empresa de contabilidade, do que comigo. Eles ligam direto para eles. Então começou um trânsito muito positivo nisso. Porque se eu tivesse ali na linha de frente ainda, e se todos os clientes quisessem falar comigo, eu não ia conseguir atender todos os clientes. Nem que eu atendesse o dia inteiro o cliente no telefone. Já pensou o Steve Jobs atendendo todos os clientes da Apple? Já pensou? Exatamente. Então, você descentralizar. Agora, de forma responsável. Eu falo que, uma vez me perguntaram, você parece ser controlador, já que você gosta tanto de processos. Né? E eu falo, não, ao contrário. Eu gosto de processos porque eu sou descentralizador hoje em dia. Eu quero que as pessoas façam da forma correta. Eu não quero delargar. Eu tenho algo que é muito valioso, a minha empresa e as empresas dos meus clientes. Então, eu preciso fazer isso com responsabilidade. Mas, como eu já fui muito centralizador, eu entendi que para que eu seja descentralizador, que era o meu grande desejo, bastava eu gerenciar e ter processos, para que as pessoas sigam o mesmo padrão, para que a gente evite variação, para que a gente evite erro e prejudique o cliente, que isso é sim, né? A gente fala, o cliente está no centro do nosso negócio. Então, toda a atenção, todos os processos, todo o trabalho é voltado para o sucesso do cliente. É isso aí. E isso fala muito sobre você como pessoa. Reflete. Né? Não tenha dúvida. Fabiana, é sempre uma delícia conversar com você. Eu que digo. A sua história é muito inspiradora, né? E com certeza quem está assistindo a gente, que está desesperançoso, que está buscando por uma solução para o próprio negócio, certamente vai trazer, no mínimo, a reflexão para entender o que eu posso fazer para realmente mudar o meu negócio, escalar o meu negócio, entender de que forma esse ensinamento que você deu aqui pode contribuir para o sucesso dele, né? Muito obrigado. É um dos grandes propósitos aqui do meu programa, levar esse serviço, para que as pessoas entendam que a gente está aqui tentando ajudá-las, levando informação. E a gente sabe que informação, conteúdo é rei, né? É verdade. Então, é para isso que a gente está aqui. Fabiana, muito obrigada. Muito obrigado também, sempre um prazer. Pode me convidar quando quiser, que é sempre um prazer estar aqui, compartilhar conhecimento, e é sempre um prazer muito grande conversar com você também. Com certeza, igualmente. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui, e até o próximo Alagoas em Pauta.